Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula de matemática, né? Meu nome é Clélia, para quem já esqueceu o meu nome. Vamos ver hoje o estudo da geometria espacial, tá? Então, tem um desenho aqui para vocês, tá vendo? De uma vista de uma área do bairro da República de São Paulo. Daí dá para vocês verem o tanto de figuras espaciais que nós temos, né? Então, o ramo da matemática que estuda essas três dimensões aí, tá vendo? Tanta figura de três dimensões, que é largura, altura e profundidade. O ramo da matemática que estuda essas três dimensões, que é 3D, é a geometria espacial, tá? Então, na geometria espacial, nós vamos estudar os poliedros e os corpos redondos, né? Dentro dos poliedros, nós temos prismas e pirâmides, e corpos redondos, nós temos o cone, a esfera e o cilindro, tá? Vamos começar o estudo primeiro com os poliedros, né? Então, quando nós estudamos a geometria plana com suas duas dimensões, que é 2D, que é altura e largura, qualquer tentativa de materializar seus elementos é apenas para termos uma ideia do que estamos estudando, tá? Por exemplo, dizer que uma folha de papel é uma região retangular é didaticamente adequado, mas é necessário desconsiderar a espessura do papel, que por mínima que seja, ela existe, tá? Então, a verdadeira representação geométrica de uma folha de papel seria um tipo de poliedro chamado prisma, né, com suas dimensões, e não uma região retangular com duas, tá? Mas didaticamente a gente considera, tá certo? Então, vamos começar o estudo dos poliedros. Olha, nós temos vários tipos de poliedro, tá? No Museu de Ciências de Londres há uma seção dedicada somente aos poliedros, ó. Tá vendo? Vários tipos de poliedros. Vai interessar para nós, ó, nós temos vários tipos de poliedros. Vai interessar para nós os poliedros convexos, que são esses tipos aqui, ó. Esse aqui é poliedro não convexo, este aqui é poliedro não convexo, tá? Então, num poliedro, ó, você tem que conhecer as arestas, as faces e os vértices, tá? Essas bordinhas aqui, ó, são as arestas. Os vértices são o encontro das arestas, ó. Isso aqui é vértice, 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 tá? E essa região aqui, ó, poligonal, é a face, tá? Essa região poligonal é a face aqui, né? No caso deste poliedro aqui, a face, né? Nossas faces são triângulos, tá? Então, o que é um poliedro convexo? Não convexo. Vamos entender direitinho o que é um poliedro convexo e não convexo? Olha, um poliedro convexo, quando você trata um segmento de reta, essa reta está totalmente contida na figura, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Segmento de reta totalmente contida na figura. Aqui já não está, tá vendo? Esse segmento de reta tem pontos da reta que tá fora da figura. Aqui também, ó, tem pontos da reta que está fora da figura, tá? Então, esses poliedros que quando você traça um segmento de reta tem pontos da reta que tá fora da figura, é que são os poliedros não convexos, tá? E nós vamos fazer o estudo do poliedro regular, tá? Nós vamos estudar os poliedros regulares, tá? Então, os poliedros regulares são apenas 5, tá? São aqueles poliedros que têm os seus lados congruentes e os seus ângulos também congruentes, tá? E as suas faces são regiões poligonais regulares, tá? No poliedro regular. As suas faces são polígonos regulares. Nós temos apenas 5, que é o tetraedro, que possui 4 faces triangulares,
O hexaedro, que é o cubo, né? Tem 6 faces quadrangulares. O octaedro, que é formado por 8 faces triangulares. O dodecaedro, que é formado por 5 faces pentagonais. E o icosaedro, que é formado por 20 faces triangulares. Então, nós vamos estudar os poliedros regulares, tá? Dentro dos poliedros regulares, nós temos uma relação muito importante, que é a relação de Euler, tá? A relação de Euler nos diz que o número de arestas mais 2 é o número de vértices mais o número de faces. Por quê? Ele observou o seguinte, olha aqui, neste poliedro ele tem 6 vértices e 5 faces e 9 arestas. Este aqui, que é o hexaedro, tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. E esse tetraedro aqui tem 6 vértices, 8 faces e 12 arestas. Então, o que ele observou? Que quando a gente soma o número de vértices mais o número de faces, o número de arestas vai ser o número de vértices mais o número de faces mais 2. Olha, 6 mais 5 é 11. Então, as arestas são 9, né? Mais 2, 11. Tá vendo que bate com o número de vértices mais o número de faces? Aqui eu tenho 12 arestas. O vértices mais as faces dá 8 mais 6, 14. A aresta, que é 12 mais 2, dá 14. Aqui é a mesma coisa, ó. Vértice mais face, 6 mais 8, 14. 12 arestas mais 2 também dá 14. Tá vendo? Então, ele descobriu essa relação que leva o nome dele. O número de arestas mais 2 é o número de vértices mais o número de faces, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Num poliedro convexo, o número de faces é 8 e o número de vértices é 12. Face 8, vértice 12. Ele quer o número de arestas, né? Então, arestas mais 2 é o número de vértices mais o número de faces. Então, vai ser A mais 2 igual a 8 mais 12, né? Então, a aresta vai ser 8 mais 2, 20. Já passo 2 para o segundo membro, menos 2, né? Que vai dar 20 menos 2, 18. Segundo exemplo, determine o número de arestas de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Aqui já tá difícil, ó, pra gente contar as arestas, né? Então, nós vamos usar aqui o processo multiplicativo, que é você pegar a quantidade de faces, que é 6, multiplicar pela quantidade de arestas de uma face. Como a face é quadrangular, o quadrado tem 4 arestas. Então, você vai multiplicar por 4. 6 vezes 4, 24. Só que quando você faz isso, você fica contando cada aresta 2 vezes. Então, você vai e divide por 2 para tirar o fato de você estar contando as arestas 2 vezes. Então, aqui, esse poliedro, ele também possui 4 faces triangulares, ó. Então, 4 triangular são 3 faces, então 3. 4 vezes 3, 12. Soma aqui 24 mais 12, 36, né? Divide por 2, que dá 18. Então, as arestas é 18. Tá vendo? Porque fica difícil de contar as arestas, então você multiplica a quantidade de faces pela quantidade de arestas de cada face e divide por 2. Porque quando você conta desse jeito, você fica contando cada aresta 2 vezes, tá? Vamos ver mais um exemplo? Num poliedro convexo, o número de arestas é 16 e o número de faces é 9. Determine o número de vértices. Então, eu tenho que o número de vértices mais o número de faces é a aresta mais 2, né? Então, o número de faces é 9. O número de arestas é 16. Então, vai ficar 18 menos 9, que dá 9 vértices. Certo? Então, 9 vértices. Segundo, aqui, ó. Um poliedro convexo tem 6 faces e 8 vértices. Calcule o número de arestas. Então, ele quer o número de arestas, tem 6 faces e 8 vértices, né? Então, a aresta mais 2 é o número de vértices mais o número de faces.
Você viu que aqui eu troco de acordo com a necessidade do que tá pedindo? Não tem problema nenhum, tá? Então, ele quer as arestas, que vai ser 8 mais 6. 8 mais 6, 14, menos 2, né? Que dá 14 menos 2, 12 arestas. Mais um, ó. Querendo gripar? Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Então, as arestas é o número de vértices mais 6. Calcule o número de faces. Então, ó, ele quer o número de faces. Então, o número de vértices mais o número de faces é a aresta mais 2, né? A aresta é o vértice mais 6, mais 2. Aqui eu posso cortar esse V com esse V, porque se eu passar esse V aqui pro primeiro membro, ele vai negativo. Aí pode cortar, então já pode cortar direto, que então um tá do lado da igualdade, o outro do outro, né? Então, as faces aqui é 6 mais 2, 8. Tá? Mais uma. Um poliedro convexo tem 5 faces quadrangulares. Então, é 5 vezes 4, 20, né? Vamos contar as arestas. E 2 faces pentagonais. Pentagonal é 5 arestas, tá? Então, 2 vezes 5, 10, dá 30. Divide por 2, 15. Então, as arestas aqui é 15. Ele quer o número de arestas, que já achamos, né? E o número de vértices. Então, o número de vértices mais o número de faces é a aresta mais 2, né? Então, o número de vértices, quantas faces? Ó, são 5 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais, né? Então, dá 5 mais 2, 7 faces. Igual a 15 mais 2. Fazendo direto aqui, 15 mais 2, 17 menos 7, que dá 10 vértices, tá? Um último aqui, ó, para finalizar a relação de Euler. Quantos vértices tem o poliedro convexo, sabendo que ele apresenta uma face hexagonal e 6 faces triangulares? Então, já vamos calcular as faces, ó. 1 mais 6, 7 faces. Vamos achar as arestas, né? Que é o processo multiplicativo. 1 vezes 6, que dá 6. 6 vezes 3, que dá 18. 18 mais 6 dá 24. Divide por 2, 12 arestas, né? Então, achamos 12 arestas, 7 faces. Vamos já achar os vértices, ó. Número de vértices mais o número de faces, aresta mais 2, né? Então, vai ser 7 faces igual a 12 arestas mais 2. Então, vai dar 2 mais 2, 14, mais 7 passa para o segundo membro, menos 7. Então, vértices é 7. Tá certo? Então, finalizamos aqui a relação de Euler, tá? E dentro dos poliedros, nós temos o prisma, tá? Vamos estudar agora os prismas, ó. Então, tá aqui os prismas, tá? O prisma, ele tem 2 faces, tá vendo? Uma face superior e uma face inferior, tá? E todas as faces são polígonos, tá certo? As faces são formadas por polígonos. Aqui a construção de um prisma, ó. Você desenha no plano de baixo uma base. Nessa casa aqui, a base é um pentágono. Projeta ele, ó, na base superior, tá vendo? Essa base inferior, você projetou ela nessa base aqui superior e depois veio traçando as paralelas em torno dos vértices, tá? Aqui, ó, a partir dos vértices.
tá certo? Então, isso aqui é prisma. E dentro de prisma, nós vamos estudar 2 prismas especiais, tá? Nós vamos ver o paralelepípedo, tá? E o cubo. Aqui o paralelepípedo ou bloco retangular, tá? Então, tá aqui, ó. O paralelepípedo, ele é formado por 6 faces retangulares. Tá vendo a planificação dele aqui, ó? Dá pra ver as 6 faces direitinho, tá? Então, o paralelepípedo também pode ser chamado também de bloco retangular. Para você saber trabalhar com o paralelepípedo, você tem que saber conhecer o retângulo, né? Porque ele é formado por 6 faces retangulares, então você tem que saber a área do retângulo, tá? Então, eu tenho aqui as fórmulas da diagonal do paralelepípedo, da área e do volume. A diagonal, ela parte aqui, ó, de um vértice a um vértice oposto, tá vendo? Isso aqui é a diagonal. Então, a diagonal do paralelepípedo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Você pode chamar qualquer lado aqui de A, B e C, porque tem 3 medidas, tá? Largura, altura e profundidade, tá? Certo? Essas 3 medidas aqui, ó. E a área, como cada face aqui, ó, você vai ter essa área aqui, tá vendo? É igual a essa daqui vai ser igual a essa, e essa superior vai ser igual a inferior, tá? Então, você pode usar essa fórmula aqui, ó, porque vai ter 2 áreas iguais, né? Então, você pode fazer 2 vezes AB mais BC mais CD, né? AB mais BC mais AC. Aqui, AC, né? Ou CA, tanto faz. E o volume A vezes B vezes C. Bem simples o volume, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Quanto mede a diagonal de um paralelepípedo reto retangular no qual as dimensões são 10, 6 e 8. Então, você pode chamar aqui de A, B e C. Então, a diagonal vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a diagonal vai ser 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, vai dar 100 mais 36 mais 64, né? Então, a diagonal vai ser raiz de 200. Então, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Acho melhor fazer desse jeito do que fatorar o 200. Porque aí a raiz quadrada de 100 é 10. Aí esse 10 sai da raiz, né? Fica 10 raiz de 2 centímetros a diagonal, tá? Agora aqui, ó. Biribol é um jogo de vôlei realizado dentro da piscina. Calcule o volume dessa piscina, que tem a forma de um prisma retangular. Então, volume A vezes B vezes C. Só multiplicar 4 vezes 8 vezes 1,3. 4 vezes 8 vezes 1,3. 4 vezes 8 é 32 vezes 1,3, né? Que vai dar 41,6 metros cúbicos, tá? Fazendo 32 vezes 1,3. Vamos ver este aqui. Esse aqui, ele quer saber quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para fazer essa caixa de sapatos, tá? Então, a área é 2 vezes AB mais AC mais BC, tá? É essa a forma. Então, vai ser, a gente pode chamar o A de 32, tá? O B de 17 e o C, ó, tá vendo que o C aqui é 10, mas ele tem essa espessurazinha aqui que é 2. Então, 10 mais 2, o C é 12. Então, vai ser AB, que é 32 vezes 17,
mais AC, que é 32 vezes 12, mais BC, que é 17 vezes 12. Então, vai ser 32 vezes 17 dá 544. Mais 32 vezes 12 dá 384. 17 vezes 12 dá 204. Então, somando isso aqui, ó, somando esses três, vai dar 1.132. Que vezes 2 dá 2.224 centímetros quadrados. Tá? Agora, aqui, ó, outro de volume, ó. Para abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com a forma de um paralelepípedo retângulo, conforme a representação abaixo. Calcule a capacidade máxima de água desse reservatório. Então, as dimensões aqui é 15, 12 e 5, tá? Tanto faz se você chamar qualquer um de A, B e C. A gente já pode ir direto. A vezes B vezes C. Então, 15 vezes 12 vezes 5, né? Que vai dar 15 vezes 12 é 180, vezes 5, que dá 900 metros cúbicos. Tá certo? Então, esse é o paralelepípedo, né? Vamos ver agora o cubo, tá? Aqui está o cubo. O cubo é parecido com o paralelepípedo. A diferença é que as suas faces são quadradas, tá? As faces do cubo são quadradas. Aqui tá a diagonal. Você pode pegar as mesmas fórmulas, tá? Então, se você pegar a diagonal do cubo como sendo A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, vai ficar tudo A, porque o quadrado tem as arestas tudo iguais, que aí você reduz nessa fórmula aqui, ó. Diagonal igual a aresta raiz de 3. E a área, como o cubo é formado por 6 quadrados, tá vendo? Você calcula a área de um quadrado, multiplica por 6. Como o lado do quadrado a gente chama de A, de aresta, vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado. E o volume é só fazer a aresta ao cubo. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Um cubo tem 10 raiz de 3 centímetros de aresta. Calcule a medida da diagonal. Diagonal é a aresta raiz de 3. Então, vai ser 10 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, vai ser 10. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que dá 3. Então, diagonal vai ser 10 vezes 30 centímetros, tá? Vamos ver aqui, ó. Um cubo tem 6 centímetros de aresta. Qual é a área total desse cubo? Então, é 6 vezes a aresta ao quadrado. Vai ser 6 vezes a aresta, é 6, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 6 dá 216 centímetros quadrados. Tá? Qual é o volume de um cubo de aresta 5 raiz de 3? Ó, o volume é a aresta ao cubo. Então, vai ser 5 raiz de 3 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Raiz de 3 ao cubo é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, dá 3 raiz de 3. Tá? 3 raiz de 3. Multiplicando 125 vezes 3, dá 375. Raiz de 3 centímetros cúbicos. Não esquece as unidades de medida, não. Tá? Aqui, quantos dados podem ser colocados em uma caixa cúbica de 20 centímetros de aresta, se esses dados forem cubos de 2 centímetros de aresta? Então, vamos ver. O dado são cubos, né?
de 2 centímetros de aresta. A caixa é cúbica com 20 centímetros de aresta, 2 volumes. Aresta, volume 1, aresta ao cubo, volume 2, aresta ao cubo. Depois a gente divide para saber quantos dados vai caber na caixa. Então, vai ser 20 ao cubo, 2 ao cubo é 8, que é 0, são 3 zeros. 8.000 centímetros cúbicos, né? E aqui o volume 2 é 2 ao cubo, que dá 8 centímetros cúbicos. Só pegar o V1 dividido pelo V2, volume 1 dividido pelo V2, que é 8.000 dividido por 8, que vai dar 1.000 dados. Vai caber 1.000 dados nessa caixa, tá? Outro. Quanto mede a aresta de um cubo que tem 1.000 decímetros cúbicos de volume? Então, volume é aresta ao cubo, é 1.000 aresta ao cubo. Trocando a ordem aqui, ó, o A vai ser a raiz cúbica de 1.000. O 1.000 é a mesma coisa que 10 a terceira. Corta o 3, 10 sai da raiz. Então, vai ficar 10 decímetros. Prontinho. Boa noite, pessoal. Façam as atividades da apostila 2, tá? Desse vídeo, que é da questão 16 a questão 20, né? Entreguem no prazo para vocês participarem do Mentes Brilhantes. Boa noite e até o próximo vídeo.